Boa noite a todos. Boa noite. São todos bem-vindos. Vamos estudar a doutrina espírita, porque quem conhece bem a doutrina espírita procura, se possível, viver a vida conforme o conhecimento da doutrina. Nós descobrimos que, ao passar ali pela rua, tem um pedaço de calçada que é falsa. Se pisar, afunda. Bem, nós não vamos passar mais para aquela calçada, né? Porque podemos pisar sem querer e afundar e quebrar a perna. Então não vou passar mais, vou desviar a calçada. Assim é a doutrina. Descobrimos coisas na doutrina ensinadas pelos espíritos superiores, como funciona a vida, como é a vida. Então, descobrindo isso, nós vivemos melhor. E o que não sabe, vive iludido, cheio de fantasias, tá? Vamos primeiro orar, elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, nós estamos de novo batendo em sua porta, pedindo seu socorro, para colocar a sua luz sobre cada um de nós aqui presente, tanto em espíritos quanto nós que estamos na matéria, para nos harmonizar, buscar melhor raciocínio, melhor entendimento da doutrina, desenvolver com isso, com o conhecimento, a boa vontade e o amor em nossos corações. Sabemos, através do Espiritismo, mandada por Ti mesmo à Terra, que nós precisamos desenvolver os conhecimentos e principalmente o sentimento. E é com boa vontade, com esta boa vontade que virá do conhecimento da verdade. Ajuda-nos, então, que possamos desfrutar dessa doutrina maravilhosa e da presença dos Espíritos que aqui o Senhor envia para nos ajudar. Assim seja. Antes de nós conversarmos sobre o Evangelho, eu faço questão de conversar sobre entendimentos da vida. Por exemplo, quando nós vamos ler o Evangelho, nós não sabemos entender o que diz. E verificando pesquisas feitas aqui no Brasil e através da Unesco, diz a Unesco, o estudante brasileiro não sabe interpretar um texto. É horrível na interpretação de texto. Dizem eles que de 10, tira-se 1 que interpreta o texto mais ou menos. O resto não interpreta, lê e pensa que entendeu. Aí eu até lembrei disso, disse, é exatamente isso. Olha só, quando Jesus dizia assim, eu vim salvar o que estava perdido. Aí as pessoas leem e dizem, eu estou indo a uma igreja. Estou ligada agora a Jesus. Jesus veio salvar o que estava perdido. Eu estava perdido porque não conhecia Jesus. Então agora estou salvo por Jesus. A minha religião é a melhor do mundo. É a única que me salvará. E a salvação para ele aqui, essa pessoa que terminou de fazer essas conjecturas, é o seguinte, salvação para eu morrer e meu espírito ir para o céu definitivamente. Ou eu morrer e ficar dormindo no pó da terra, como diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que não é verdade, mas está escrito, certo? E ele acredita, e um dia, quando Jesus voltar, me levar salvo para o céu, porque eu pertencia à igreja, conhecia Jesus, e Jesus disse, eu vim salvar o que estava perdido. Quem quer interpretar errado, interpreta, pense assim. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer, vamos dar um exemplo. Passou um homem aqui e o pitbull do vizinho pulou para morder o homem. Mas o outro vizinho pulou à frente do pitbull com um pedaço de cacete deste tamanho e sai e pam! Acertou o cachorro voltou para casa e salvou o homem. Salvou o homem de quê? Das mordidas do pitbull. Então, tirou o homem da dor. Quando a mulher que sofria de hemorragia
enfrentou a multidão, cai aqui, cai ali, empurra para lá, empurra para cá, e Jesus no meio da multidão, todo mundo se acotovelando, e ela foi até que ela tocou nas vestes de Jesus e se sentiu curada. E Jesus disse: quem foi que me tocou? Eu senti sair de mim algum poder, alguma virtude. E eles viraram: Senhor, mas como vamos saber? Todo mundo se acotovelando aqui. Aí a mulher: fui eu, mestre. Ele sabia, mas ele estava esperando a mulher falar para dar a lição. Aí a mulher contou essa história e ele disse: a tua fé te salvou. Então ela não foi salva para ir para o céu. O que Jesus estava dizendo? A tua fé tirou você desse sofrimento, te salvou da dor, do sofrimento. E as pessoas leem o Evangelho e dizem: Jesus vai me salvar, Jesus veio salvar o que estava perdido. Não, Jesus veio ensinar o caminho da vida espiritual para que as pessoas acreditassem nesse caminho. Hoje, doutrina espírita, dando continuidade aos ensinos de Jesus, para que as pessoas aprendam a viver e vivam melhor, desenvolvam o amor, para, em espírito, ser mais feliz. Então a salvação agora, segundo a doutrina, não é ir para o céu. Por quê? Porque existe a reencarnação. Então nós vamos ficar reencarnando. Como é a salvação agora? A salvação agora significa evolução. Não é viver uma vida só, Jesus vir à terra, fazer uma separação dos bodes das ovelhas, levar para o céu as suas ovelhas e colocar no inferno eterno os bodes queimando. Não, não é isto. Isso aí é a interpretação infantil para crianças. Para crianças, sim, a humanidade há 2000 anos entendia a vida como uma criança, comparada ao dia de hoje. E hoje mesmo, a maioria das pessoas ainda se comporta como criança, verdadeiras crianças espirituais. Não entenderam a finalidade da vida, tá? A finalidade da vida é uma, e as pessoas agem como crianças pensando que é outra, tá? A finalidade da vida é uma só. O que é? Qual é a finalidade? Diz os espíritos superiores: é evoluir, desenvolver o amor, aprender a amar e adquirir conhecimentos. Esses conhecimentos se adquirem aqui e se adquirem também no mundo espiritual, estudando, enfim, tantos conhecimentos que nós vamos adquirindo nessas milhares de encarnações que vamos tendo e nos desenvolvendo em conhecimento e em amor. O amor, quando desenvolvido na pessoa, ela passa a ter um sentimento maior pelo próximo. Ela vê o próximo e já se incomoda com a dor dele, tá? Ela não consegue ser indiferente. Ele está sofrendo, eu vou ajudar. Ele sente necessidade de ajudar, porque ele tem amor. Agora, uma pessoa que não tem amor, ela diz: isso é problema dele, não tem nada com isso. Tem, porque todos nós formamos um conjunto de pessoas que integram o planeta, e o planeta precisa evoluir, e a felicidade não é de um só. A felicidade é coletiva. No mundo espiritual, os espíritos avançados têm um grande desejo: ajudar o próximo. É o desejo maior deles: ajudar, para que todos sejam felizes e ele também, tá? Então, o objetivo nosso é evoluir, não é viver, gozar, gastar, esnobar, não é isto, mas todo mundo pensa que é. E erradamente, o que acontece? Não entendem mesmo o Evangelho e nem aplicam o Evangelho nas suas vidas diárias, nos dias. Eu vi na reportagem da internet e através de TV paga um protesto grande em São Paulo, nas emissoras de São Paulo, contra um padre da igreja Nossa Senhora Aparecida, chamando o padre de comunista, de irresponsável, de tudo. Por quê?
só porque o padre disse no meio da missa deles lá, nós vamos orar e também orar em favor do nosso irmão Lula, ex-presidente que está preso, para que ele obtenha sucesso, enfim, seja socorrido. Para quê? As rádios de São Paulo dizem que ele é um verdadeiro comunista, esse padre abusado. Onde se viu isso, orar pelo Lula? Eu disse, onde está o evangelho dessas pessoas? Jesus disse, eu vim para o que estava perdido. Eu vim para as prostitutas, para os criminosos. Claro, Jesus veio para salvar os criminosos, ajudar os criminosos, ajudar as pessoas de má vida. Os santos não precisam, os sãos não precisam de remédio, diz também Jesus. Quem é são, quem vive com Deus, fazendo bem, não precisa de nós nos preocuparmos com eles. Nós temos que nos preocupar com um criminoso mesmo, igual Lula, tá? Que está preso por desorientação. Então precisa das nossas orações, sim. Nós temos que orar para os nossos inimigos e para todos que estão presos, que por sinal meu amigo Guerra, né, tem orado aqui em favor dos presos, dos criminosos. Mas é isso que temos que fazer. Qual é o problema? Orar para o Lula? Tem que orar, sim. Todos nós devemos orar por todos os criminosos e por todos os presos. E quem foi presidente, mais ainda, porque é um cargo que não justifica desajuste do jeito que a justiça aponta e o condenou, né? Então, lamentavelmente, se essas pessoas que condenam a oração do padre fossem espíritas, seria uma lástima. O espírita não pode agir assim. Ele tem que orar, mesmo que fosse seu inimigo. Não é porque o sujeito é de outro partido que nós vamos agora tomá-lo como inimigo. Ele é apenas opositor em ideias, tá? Oremos sim, por todos que sofrem, por todos que estão presos, pelo Lula também que está preso, por todo mundo. Porque precisam de orações e nós precisamos exercitar essa oração. Ocorre o seguinte, quando as pessoas não sabem como funciona a vida, elas cometem cada tolice que nós ficamos até com pena. Esses dias se apresentou ao Papa um jovem, e o jovem era gay. Se apresentou e lá deve ter pedido a bênção do Papa, e o Papa deve ter dado corretamente, porque se ele se sente em condições de abençoar, que abençoe, né? É o sentimento dele. E se o rapaz acha que está recebendo alguma bênção, que bom, está pedindo, está ótimo. Só que, como o rapaz era gay, e o Papa querendo certamente atenuar o sofrimento do rapaz, disse para o rapaz, Deus te fez assim, seja feliz assim. Aí fortaleceu o rapaz. Aí eu conversando ontem com uma senhora que falou comigo e disse, eu tenho uma filha gay. Ah, a senhora tem uma filha gay? Não é filho, é filha. Sim. Não, a senhora tem uma filha lésbica. É. Então ela tem que ser feliz, porque Deus a criou assim. Aí eu disse, a senhora está desconhecendo totalmente como a vida funciona. E como é que a vida funciona? O senhor sabe? Sim. Eu vou explicar para a senhora. Deus não criou sua filha assim, nem ninguém gay, nem ninguém machão exagerado. Não. Deus criou todos nós simples e ignorantes há milhões de anos e até, segundo o Espírito André Luiz, há 1 bilhão e 500 milhões de anos. E nós estamos evoluindo na escala humana. Nós não éramos gays, nem éramos machões, nem éramos feios, nem éramos bonitos. Como é que funciona? Vou explicar para a senhora. Então, sua filha, noutras encarnações, não era lésbica. Mas por que agora ela nasceu assim? Sim, porque ela se comportou de tal maneira que se viciou com o lesbianismo e trouxe o lesbianismo na sua alma. Agora está aqui encarnada e insiste em ser lésbica. Essa é uma das opções. Eu não estou dizendo que é essa. É uma. Outro caso, a sua filha
Pode ter sido um rapaz que gostava muito de mulher, enganou muitas mulheres, e os espíritos superiores, para direcionar o progresso dele, disse: agora você não pode mais nascer como homem, vamos trocar você de sexo, vamos colocar você nessa escola para você se preparar durante anos. Quando você estiver preparado, você vai reencarnar num corpo masculino, não mais feminino. Aí você vai agir como homem para parar essa onda de enganar as mulheres. Aí ele, rebelde, quem é que vai mexer na mente de alguém? Quem? Nem Deus, porque nós somos livres. Nós pensamos ou não pensamos do jeito que nós queremos. Deus não interfere. E o que interfere então? A dor, o sofrimento vai me forçar a interferir se eu não tiver boa vontade. Então, vamos imaginar que a sua filha tivesse sido um rapaz abusado. Aí a espiritualidade colocou fim nesse abuso e disse: agora você vai nascer mulher. E ele nasceu como mulher, mas não tirou da mente, não mudou a mente. Mas ele não recebeu aula antes de reencarnar? Recebeu, mas não levou a sério. Como você vai forçar alguém a levar a sério? Deus não interfere, deixa ele. Aí agora está num corpo feminino e o espírito dele continua desejando mulher. Antes ele não desejava mulher? Sim, ele era até viciado. Então agora está no corpo feminino, continua desejando mulher. É outra opção. Tá? Então, quer dizer que ela virou homossexual, ou seja, virou lésbica da última encarnação. Não, senhora. Isso já pode vir de 3, 4 encarnações atrás. Mas o fato é que ela não era lésbica, por exemplo, há 1000 anos atrás, 2000 anos, não era. Ela se tornou. E até quando vai ficar esse lesbianismo? Bem, depende da dor que ela passar, das instruções que ela receber, dela entender que ela tem que mudar e investir nessa mudança, depende dela. Se ela investir nessa mudança, talvez daqui mais 1 ou 2 encarnações, ela já tenha superado isso. Tá? E se ela não mudar, ela vai indo. Chega um ponto que ela sofre muito. A senhora já não viu os travestis? Nascem daqui para baixo com um órgão sexual masculino e funcionando, e daqui para cima com seios bonitos, com cara feminina, cabelos próprios de mulher, tudo mulher. É tanto que ele está dançando numa festa e o homem que gosta de mulher, né, vê, diz: que mulher bonita, vou namorar essa mulher. Claro, tudo correto, vá, tente. Quando ele vai namorar: eu sou travesti. Ah, você não é mulher? Sou travesti. Se te interessar, avisa. O travesti avisa, porque ele tem daqui para baixo órgão sexual masculino e funciona, e daqui para cima feminino. Mas foi Deus quem criou assim, como diz o Papa? Deus te fez assim? Não, essa história de Deus te fez assim é porque o raciocínio, o entendimento é muito curto e as pessoas não sabem da lei da reencarnação. Mas quem conhece a reencarnação como nós, sabe: não, Deus não fez assim, porque não é essa encarnação a única que ele está vivendo. São milhares de encarnações que ele já viveu. Então Deus não o fez assim, fez muito diferente antes. Ele se fez assim, ele se transformou assim, e ele vai continuar. Até quando isso? Quando nós nos transformarmos em espíritos avançadíssimos. Não precisaremos mais reencarnar com corpos carnais. Aí nós estaremos no mundo dos espíritos puros. Quando chegar na pureza, ainda não é o produto final de Deus. Não, o espírito puro continua evoluindo. Existe uma escala entre os espíritos puros. É tanto que Jesus comanda o planeta Terra, é o governador da Terra. E existem espíritos superiores a Jesus que comandam o quê? O sistema solar. E existem outros que comandam a constelação de Hércules. Constelação de Hércules é em torno da qual o sistema solar gira. Vocês já viram até onde vai parar isso? No centro da galáxia. E quem diz que a nossa galáxia é tudo? Ela é apenas uma galáxia. Existem milhões de galáxias.
Então, quanto é a escala evolutiva aí? Nós não temos ideia, mas que existe, existe. E é tudo em disciplina, um obedecendo o outro. Portanto, sua filha não foi criada lésbica, nem seu filho foi criado gay. Ele se transformou em gay por rebeldia, ou porque impuseram a ele uma mudança de sexo e ele não aceitou, porque quando o espírito está do outro lado lá, desencarnado, a espiritualidade chama ele e diz: vamos analisar a sua vida. E ele disse: pois não, vamos lá, para o seu progresso. Analisa, diz: ó, pelo que vimos aqui, pela sua maneira de comportar, pelo que você já aprendeu, pelo progresso que você já conquistou, nós agora sugerimos que a próxima encarnação sua seja no outro sexo. Como você vinha no sexo masculino, então agora é bom que você nasça no sexo feminino, para você adquirir as virtudes que o sexo feminino vai lhe proporcionar. Você tem virtudes masculinas e vamos imaginar, há 3.000 anos atrás foi mulher. Depois faz 2.000 anos que você, ou 2 ou 3.000 anos que você está sendo homem. É hora de se voltar a ser mulher. Aí ele faz um programa direitinho e volta e nasce como mulher. Mas se ele for rebelde, ele vai dificultar. Aí ele pode vir com o sexo desvirtuado. Diz o espírito Joana de Ângeles: ninguém pode se atribuir a normalidade se estiver num corpo com desejo sexual de outro. Não. Se eu for masculino e ficar desejando relacionamento afetivo com outro masculino. Não, não é normal, diz o espírito Joana de Ângeles. Não é normal. Claro, isso eu já sei. Há muito tempo. Deus não criou sexo intermediário. Deus criou macho e fêmea. Os intermediários fomos nós. Agora, você vai condenar a pessoa que se equivocou, que errou nesse campo? Não. Eu às vezes tenho maior erro que eu posso ser um tipo de um machão abusado. Eu estou mais errado ainda. Eu posso já ter sido gay há 1000 anos atrás e me corrigi, mudei. Claro, quem que diz que não foi? Tem alguém que pode dizer eu nunca fui? Ninguém, não é? Todos nós já podemos ter passado por esses deslizes e agora no sexo como hétero podemos estar cometendo deslizes pior ainda. E ele pode estar com um desequilíbrio na parte sexual, e eu posso estar com desequilíbrio de orgulho, de vaidade, de abuso, de desonestidade, muito pior. Então não vamos ficar condenando ninguém porque tem desejo sexual assim, não, porque é gay, lésbica, não, nós não podemos condenar. Por quê? O que é que o Espiritismo ensina? Você tem que aprender a tolerar, viver com as diferenças, orar por aquele que está em dificuldade, suportar, fazer tudo, contribuir para mudanças de rumo, ser o sal da terra. O que é o sal da terra? É aquele que leva o sabor à vida, proteção ao alimento. Esse é o sal da terra. Então nós só vamos ter uma sociedade com desenvolvimento do amor se houver o quê? Tolerância, e não ficarmos jogando na cara um do outro. Olha, esse não presta porque é negro, esse não presta porque é gay, esse não presta porque é machão. Não. Somos todos, na verdade, enfermos e estamos em tratamento, tá? Mas vem o meu querido Papa, amigo não posso dizer porque nem eu conheço, né? Mas o meu querido Papa dizer, Deus te fez assim, demonstra que ele não conhece a reencarnação. Aliás, não é obrigado a conhecer mesmo, porque o trabalho dele é outro, a religião dele, né? Então, mas por que estou falando isso? Porque muitas pessoas vão me assistir via internet e muitos dos senhores em casa vai dizer, não, para que mudar se Deus me fez assim? Negativo. Deus não te fez ainda pleno. Você vai virar um espírito pleno quando virar espírito puro.
Você ainda está em construção, está em evolução. Deus te criou simples e ignorante, criou a todos nós simples e ignorante há milhões de anos atrás. E nós já evoluímos esse tanto, até aqui. E vamos continuar evoluindo, tá? Então nada de ver uma pessoa, porque uma vez eu falei com um rapaz e ele era muito feio, mas feio, pensem numa pessoa feia, era aquele coitado, feio, e ele todo complexado. Mas por que Deus então faz um assim, eu digo, muito bonito? Ele, não, feio, pensa que eu não sei que eu sou feio? Tudo bem. Por que Deus faz assim? Digo, vou te explicar. Deus não te produziu feio. Não, mas eu sou feio. Sim, primeiro é feio você pensar que é feio. Porque você tem que pensar nas suas atitudes. Se o seu físico é feio para o padrão de beleza atual, você se transforme numa pessoa bondosa, caridosa, compreensiva, para você ser bonito em atitudes, em amor, que vai superar tudo isso. Então, o que seria dos feios? Mas Deus não te fez feio. Você pode ter sido muito bonito e ter abusado demais da beleza. Aí, para você repensar sua vida, ver que você não pode agir daquele jeito, aí te deram esse corpo com essa genética feia aí, e hoje você se sente feio, para controlar o seu abuso. Outro caso também, não foi erro que você cometeu. Às vezes você pode ter pedido. Eu posso ter pedido? Pode. O André Luiz cita no livro A Caminho da Luz, não, esqueci o nome do livro. Diz lá que uma mulher ia reencarnar e como ela avaliou a vida dela, junto com os orientadores, e viu que na encarnação anterior ela tinha conquistado muitos homens, abusado muito, aí ela cometeu várias dívidas, e ela disse, eu não quero mais que isso repita, então me dê um corpo que não seja tão belo. Aí fizeram um molde para ela, e disse que tá bom isso daí, ela olhou, tá muito bonito, aí eles mexeram na genética, disse, pronto, agora você vai nascer assim, vai ficar desse jeito. Aí ela, tá bom. O corpo já era relativamente feio, tá? Porque ela pediu. Será que você não pediu para nascer assim também? Pois é, então nós não podemos avaliar, mas temos que entender que ele não é feio, ninguém é feio, isso é tudo passageiro. Mas onde está a beleza de Deus? Eu, quando era menino, indagava isso. Poxa, mas Deus, hein? Aí meus pais diziam, menino, tome juízo, você fica questionando tudo. Tenho que questionar, Deus não é justo? Então ele não pode fazer isso. Justo não faz isso. Menino, eu não consigo parar de questionar. Por que Deus fez uma pessoa nascer toda tortinha e a outra bonitona? Nasce um com dificuldade até de andar e nasce um com um físico tão bom quanto o do Pelé, não é? Porque tinha um físico maravilhoso aquele atleta, né? Então como é que pode isso? Deus beneficia muito um e dá quase nada para o outro. Bem, Deus não fez isso. Isso é a própria pessoa que provocou, o espírito dela provocou, porque nós temos o nosso espírito que não tem forma. Nosso espírito não tem forma, mas ele não pode viver igual uma fumaça por aí, senão era fumaça com fumaça. Oi, Antônio, como é que vai? Você está me vendo, né? Então não é assim. Aí Deus, com a sua sabedoria, fez o quê? Criou os corpos. Então surgiu um corpo espiritual revestindo o espírito, que nós sabemos que esse corpo se chama perispírito. Esse corpo não é o espírito, corpo é um corpo que reveste o espírito, e ele tem os registros do espírito, porque ele precisa ter esses registros. Mas quando ele se tirar esse corpo do espírito, o espírito continua com vida, porque o espírito não morre, e até vai para outros planetas assim, e chegando lá ele refaz o corpo dele com a matéria daquele planeta. Mas como nós estamos aqui na Terra e não vamos sair daqui, nós temos o mesmo corpo espiritual chamado perispírito.
Esse corpo espiritual contém todos os registros das nossas atitudes. Então, se eu cometi um deslize e fiquei com muita vergonha, por exemplo, da minha mão direita, porque eu fiz um mal bastante com ela, na minha mente ficou registrado que foi um pouco culpado de eu ter usado essa mão para destruir os outros, aí esta vergonha vai me encher de culpa, misturado com vergonha, e essa mão pode ficar encolhida. E eu posso nascer noutra encarnação, porque o meu corpo espiritual vai formar um outro corpo carnal já no ventre da minha futura mamãe, e eu vou nascer com essa mão curta. Foi Deus quem fez isso comigo? Não fui eu, com as minhas atitudes, só que dentro das leis divinas. Então, se você praticou certas atitudes, vem tudo registrado no seu corpo espiritual. Como o nosso corpo espiritual é que dá vida a esse corpo carnal, e esse corpo carnal existe por causa do corpo espiritual que dá vida a ele, e as energias vitais que é permitido desenvolver em nós para manter esse corpo carnal vivo ligado ao corpo espiritual. Entenderam? Se eu tirar a condição de vida do corpo carnal, o corpo espiritual se desliga, porque não tem mais vida, não tem condição mais de ficar ligado, não tem mais energia nele, ele se desliga e vai, claro, para o mundo espiritual, levando as últimas atitudes minhas, atitudes que eu cometi, somando-se aquelas atitudes que estão no meu corpo. Então, o corpo espiritual é que traz também a medida da minha evolução. Pode ver que uma pessoa de bastante evolução, ela vai olhar. Vamos dar um exemplo do cachorro, antes de chegar no ser humano. O cachorro olha para aquela televisão de cachorro, que nós chamamos a frango assado, né? Girando lá, naquela máquina de frango assado, o cachorro fica olhando ali para a televisão de cachorro, né? O cachorro fica olhando. Só que eu discordo, porque a televisão verdadeira o cachorro gosta. Eu já tive cachorro que gostava de ver. Quando eu botava no desenho, Scooby-Doo, ele ficava acompanhando, porque era cachorro também, né? Achava lindo. E acompanha assim. Aí o cachorro vê e fica lambendo os beiços, porque o cheiro faz ele ter um desejo de se alimentar daquela carne lá. Então o ser humano que é guloso, porque ele já vem desenvolvendo a gula muito, ele vê uma carne sendo assada, ele, ei fulano, me dá a faca aqui, ei fulano, não aguento, ele quer comer, ele está desesperado, ele tem a gula. Aí vem um outro que já é muito mais educado, olha e diz, bem cheirosa a sua carne, você vai servir quando? Daqui a 20 minutos vou colocar mais. Sim, eu vou aguardar. Um tem controle, o outro não tem, porque um tem mais evolução e já controlou a sua gula, o outro não. De onde vem isso? Do nosso corpo espiritual, tá? Então, corpo espiritual, todos os problemas que nós temos no corpo carnal estão registrados no corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, tá? Que tem no espírito os mesmos registros. Há pessoa, há espírita por aí, que eu já vi divulgando, dizendo que todos os registros estão no perispírito. Esqueceu de dizer que também estão no espírito. Então, imagina que o espírito perca o perispírito por algum motivo, porque sabiam que ele perde? Perde. Existe a segunda morte. Entendeu? O que é isso? É quando o espírito entra num estado de depressão tão grande, o espírito de depressão tão grande, que ele praticamente vira uma bola, né? E aquela bola faz com que ele muitas vezes perca o corpo espiritual. Aí ele é chamado de segunda morte. É preciso pegá-lo, certo? E os ovoides pegá-lo e fazer ele reencarnar, para ele retomando a forma humana. E às vezes 2, 3, 4, 5 encarnações no estado de abortado, para ele tomar nova forma e voltar a ser a pessoa que é.
E é. Então, nada de exagerar em espírito, querer reconhecimento da humanidade. Eu fiz isso, ninguém reconhece, entra em depressão. O próprio espírito, fora do corpo carnal. Aí ele prejudica o seu corpo espiritual e ocorre a segunda morte, tá? A segunda morte seria perder, já perdendo esse corpo carnal é a primeira morte, né? E perdendo o corpo espiritual seria a segunda morte, é o que os espíritos chamam. Mas o espírito mesmo não tem como morrer, não existe jeito dele morrer, ninguém conseguiu descobrir e não dá para descobrir. É um ser eterno, nunca morre, tá? Eu, uma vez, conheci nesta casa um cidadão que veio frequentar aqui e ele estava nervosinho. Aí eu pedi para ele se acalmar e tal. Quando todo mundo foi embora, ele me perguntou, fez uma pergunta assim que eu não ri, em respeito a ele, claro. Ele disse, está vendo que eu sou um baixinho? Sim, estou vendo. Por que todo baixinho é invocado? Eu digo, e você é invocado? Sou invocado. Qualquer coisa eu quero brigar. Eu digo, vou te explicar. É o seguinte, quando, noutra encarnação, você era um abusado, queria bater nos outros com facilidade, porque era um homem de 2 metros de altura, aí qualquer coisa você batia mesmo, certo? Certo. Aí a lei da natureza diz, todo aquele que abusa, tem que corrigir seu abuso. Aí você perdeu o direito de nascer com uma estatura maior, foi obrigado a nascer nesse corpo mirrado. Como o seu espírito continua com esse sentimento de violência, você está num corpo que não te possibilita a valentia, porque senão você apanha. Ele é verdade. Então, o que devo fazer? Se controlar, se transformar numa pessoa bondosa, educada. Nada de violência, ué. Mas não é só eu, já vi vários baixinhos. Sim, vamos dizer que ou impuseram a ele a necessidade de ter um corpo pequeno, ou ele mesmo tenha pedido, eu não quero mais ter, porque eu abuso do meu tamanho, quero humilhar os outros. Aí te dão esse corpo pequenininho, mas quando você se tornar uma pessoa sem muita agressão, você vai voltar a ter um corpo normal. Quem ouviu falar de um personagem no Brasil chamado Alberto Santos Dumont? Todo mundo, né? Ele era assim, ele um homem baixinho de 1,55 m, todo magrinho, com problemas sexuais, tinha de usar um chapéu grande para encobrir o tamanho das orelhas, tá? O chapéu não era charme, era para encobrir as orelhas, porque ele foi um homem na Guerra dos 100 anos, entre a França e a Inglaterra, Guerra dos 100 anos que durou 130, mas eles chamam de 100 anos, né? Ele era um homem avantajado, grandão, e ele abusou. Aí veio o pequenininho para resgatar a dívida, tá? E todos nós, quando abusamos, vamos ter que corrigir, tá? Então, quem é muito feio, tá desenvolvendo algum controle da maldade que praticou, ou pediu um teste, eu quero fazer um teste para nascer feio e ver como eu me comporto, pediu como provação, depende, tá? O fato é que ninguém é feio, sabe por quê? Todo mundo, o produto final de Deus é o Espírito puro, e nós estamos a caminho. Não queiramos agora o produto final, nós não temos ainda o produto final. O produto final é Jesus, e nem é Jesus ainda, é além de Jesus, produto final. Então, todo o espírito, quando se transforma em espírito avançado, iluminadíssimo, ele se torna espírito, não fiquem vaidosas as mulheres, bonito, lindo. Por quê? Porque ele já teve corrigido nele todos os defeitos morais, e aí ele toma a forma que ele quiser, principalmente nos corpos bonitos que ele teve, ele pode usar, e continua evoluindo, quando ele chega na pureza, aí nem pensar, todos são belos, todos, não existe feiura para espírito avançadíssimo, tá? Portanto, se você é feio, tire isso da sua cabeça, você é passageiro, tá? Conheço um moço que ele é negro,
e ele abusa dos outros negros. Ele abusa, diz que não gosta de negro. Rapaz, não faça isso. Aí eu sou negro, não gosto de negro. Que isso, rapaz? Aí um belo dia ele adentrou aqui o salão e o Espírito incorporou e disse: esse alemão safado de olhos azuis, ele me paga, agora ele está no corpo negro pela aprender. Digo, você foi alemão de olho azul e abusou dos negros. Certamente, porque eu não gosto de negro até hoje. Veja isso. Tá? É assim que acontece. Ele abusou de negro. Então agora ele veio negro. Se algum branco abusar, vai é a mesma coisa. E se o negro abusar do branco, vai nascer branquinho, porque é a maneira dele se corrigir. Tá? E isso é na feiura, na cor, na altura, às vezes na pobreza, na riqueza. Tudo são provas que nós temos que passar. Tá? Então não vai pensando que você está como produto final e acabado e Jesus vai botar fim ao mundo e você vai para o céu do jeito que você é, porque eu já logo ia reclamar: Jesus, por que só eu vou ser tão bonito? Eu iria reclamar, não é? Dá um pouco de beleza para os outros também, mas não é assim não, tá? Ninguém vai para o céu agora, só quando todos nós virarmos espíritos muito avançados que nós não precisaremos mais reencarnar. E também a nossa plasticidade espiritual vai ser tão avançada que a gente toma a forma que quiser. Se quiser vir parecendo um velhinho torto, pode. Se quiser vir... Claro, normalmente o espírito inteligente não vai fazer isso. Mas se ele quiser, pode. E normalmente ele vem do jeito que ele é. Da maneira da última encarnação, para todos identificá-lo. Tá? Mas às vezes ele é muito mais bonito do que aquilo. Porque ele já é bastante avançado. Todo espírito avançado, bem avançado, é lindo, é bonito. Portanto, fique feliz e lute pela sua transformação moral, que é o nosso objetivo, tá? Temos mais assuntos, mas não temos tempo. Portanto, muito obrigado.